Justiça Legal de hoje, confira como foi o 13º Encontro Estadual de Grupos de Estudo e Apoio à Adoção de Santa Catarina, que aconteceu na cidade de Joinville. Nossa equipe acompanhou também a Semana de Conciliação referente ao seguro DPVAT, ocorrida na capital catarinense. No quadro Entrevista, a assistente social da comarca de Joinville, Olindina Maria da Silva Krieger, fala sobre o apadrinhamento afetivo. E a partir de agora, confira a segunda reportagem da mostra Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que destaca as ações inovadoras ao Judiciário. Essa semana você confere o trabalho da comarca de Itajaí sobre a advertência qualificada. Aplicada aos beneficiários enquadrados na Lei de Drogas, encaminhados pelo Juizado Especial Criminal da comarca de Itajaí, na região do Vale de Santa Catarina, a advertência qualificada é uma prática que iniciou em 2014 e, desde então, contabiliza bons resultados. Então, a gente vai promover uma reflexão para que eles consigam entender, né, o porquê que usar droga não é bom, porque se eles estão usando, eles estão gostando. Porque a gente gosta sempre de levar em conta essa reflexão sobre as responsabilidades, sobre as escolhas que se faz na vida. Desde novembro até agosto, a gente atendeu 356 pessoas, né, e o perfil deles, a maioria são homens, a grande maioria, né, de 21 a 30 anos. E o nosso índice de reincidência é menor que 3%. Embora similar a outros programas, a prática foi adaptada à realidade local e o atendimento é realizado pela equipe da Central de Penas e Medidas Alternativas, que após uma entrevista individual, realiza palestras com os participantes e, se necessário, faz encaminhamentos às redes de apoio do município. A gente recebe eles fazendo uma entrevista, né, um cadastro, que ali vai toda a identificação, onde eles moram, qualificação profissional, ali tem a idade. Nesse momento, né, a equipe já tem ali um olhar diferenciado, né, pensando, se ele está desempregado, a gente pode fazer uma orientação, a escolaridade, porque que parou de estudar, né, a gente não pensa só numa palestra, a gente pensa num todo, assim, dele ser acolhido, né, e acompanhado. Quem participa da advertência qualificada como beneficiário acredita que esses encontros e essas reuniões acerca do uso e abuso de substâncias psicoativas contribuem para uma reflexão sobre o assunto. É bom, né, para sair, né, dessa vida, porque na verdade isso aí é tudo ilusão. Esse trabalho que estão fazendo assim é muito importante, né, ajuda, né, vai aconselhando. É uma oportunidade que nós temos de conscientizar, porque a gente fala muito entre estar e ser. Hoje a pessoa pode estar usando droga, amanhã ela pode ser um viciado. E a gente sabe do problemática da droga, os problemas que a droga tem trazido para a nossa sociedade. Eu acho que é bem importante, porque é um estímulo que a pessoa tem, né, de vir aqui, escutar tudo que ele tem para falar, ainda mais ele que já passou por essa situação, é uma pessoa, né, que conseguiu se libertar, se livrar, e eu acho que é bem bom. Para o juiz Mauro Ferrandim, que atua na 2ª Vara Criminal da comarca do município, a prática vem sendo bem recebida pelos participantes e surtido efeitos positivos, não só a eles diretamente, mas a toda a população de Itajaí. Nós desenvolvemos um projeto que visa qualificar aquela pena prevista para o usuário de drogas. A Lei 11.343, a partir da sua vigência, estabeleceu critérios diferenciados para tratar o usuário e o traficante. Enquanto ao traficante foi imposta a pena maior até que a legislação anterior, levando de 3 para 5 anos, ao usuário, então, o legislador decidiu não prever penas privativas de liberdade, e sim restritivas de direito. A primeira pena a ser aplicada seria a advertência. Então, entendendo o usuário não como um criminoso potencial, mas sim como um doente, e assim a lei disciplina, ela previu que para os usuários de drogas seria necessário uma advertência, um encaminhamento de que o uso continua sendo proibido e que, evidentemente, ele faz mal à saúde. O uso de droga, principalmente na nossa região, é
frequente, estrondoso. Se você for pegar o número de casos de processos criminais que apuram crimes de tráfico de drogas, de uso de drogas, tu vai ver que o índice é muito alto. Então, se você continuar apenas tratando todos, né, da mesma forma, você não consegue fazer um trabalho de recuperação. Já é difícil por si só com esse trabalho. Se não fizer, então, é quase impossível. E a gente tem ficado muito gratificado com os números, né? O levantamento, os últimos levantamentos apontam que o índice de reincidência das pessoas que são submetidas a esse programa é muito baixo. O usuário não reincide e, se liberando desse vício, diminuindo, enfim, ele acaba também procurando, dando chance a procurar emprego e a não ter que cometer outros crimes para sustentar o vício que está se livrando. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com uma seguradora e uma faculdade, realizou uma semana dedicada à conciliação de processos referentes ao seguro DPVAT. O mutirão aconteceu na Escola do Legislativo, aqui na capital catarinense. Em 2013, Marcos sofreu um acidente de carro que alega ter machucado a coluna. Na época, ele procurou a justiça e recebeu uma indenização. Agora, o pintor foi convidado a comparecer na Semana da Conciliação, realizada pelo Tribunal de Justiça por meio do Conselho Gestor do Sistema de Juizados Especiais e Programas Alternativos de Solução de Conflitos, para tentar chegar a um acordo com a seguradora Líder, a administradora do seguro DPVAT. Achei legal porque fazia já 3 anos que eu estava esperando, né? E agora eu acho que vai sair. Tomara que seja bom para ambas as partes. As sessões conciliatórias que aconteceram durante os 5 dias em que foram realizadas envolveram cerca de 1.700 procedimentos pré-processuais e processos em trâmite nas comarcas de Biguaçu, Palhoça, São José e da capital, além de recursos do Tribunal Catarinense. Muitos acordos foram feitos, em processos até antigos foram feitos acordos. O que precisa é que essa semente da conciliação que o tribunal como instituição está plantando, precisamos cultivá-la e germinar para levar à população que isso vai nos levar a uma pacificação social. A hora que o cidadão conseguir resolver, através de autocomposição dos seus problemas, a vida do país toda melhora. Assim como Marcos, a cabeleireira Elaine, que sofreu um acidente de moto em 2012 e teve o osso nasal quebrado e pontos no queixo, também foi até a semana disposta a conversar com a outra parte. Mas antes de passar pela mesa de conciliação, ela realizou exame pericial em uma sala ao lado. Elas vêm até aqui, a gente avalia o processo judicial, avalia a data do acidente, avalia quais as lesões que elas ocorreram naquela época e quais as sequelas que resultaram desse acidente. Depois disso, a gente coloca isso num laudo e quantifica em porcentagem. Depois disso, esse laudo vai para o advogado das partes, a parte autora e a parte ré, onde tem um conciliador, onde vai ter o autor, vai estar presente e eles vão ver a questão de valores, se o que a pessoa recebeu ou não necessitará, se tem alguma diferença ou não a receber. Eu vim para fazer um recálculo, que eu já tinha recebido um valor. E aí hoje eles me chamaram para fazer uma conciliação, que teve um reajuste para mim vir buscar a diferença. Foi bem tranquilo, eu cheguei, já fiz a perícia novamente, que eu já tinha passado por uma perícia. Eu cheguei e foi tudo bem rápido, deu tudo bem certo, achei bem bacana, né, de ter esse reajuste. Estou saindo daqui com um acordo. Entre os voluntários agiram como conciliadores, desembargadores, juízes, servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, advogados e até estudantes de direito. Essa semana foi muito bom, porque está saindo muito acordo. Eu fiz uns 12 a 13, 3 não dá certo, assim, as pessoas realmente já vêm com o propósito de fazer a conciliação, porque elas sabem que no judiciário está demorando e a proposta que a seguradora faz aqui geralmente não vai mudar muito depois, então para eles é até mais importante que eles já façam e já tenham o caso resolvido.
Para os advogados da seguradora Líder, a conciliação facilita o processo e torna a solução mais possível para ambos os lados. Para a gente é uma alegria, mais uma oportunidade de efetivamente estar conciliando, assim, levando o seguro DPVAT, que é um seguro social, as pessoas que realmente se acidentaram, que estão comprovadas e que merecem o benefício. Quem chegou a um acordo por meio da conciliação garante que essa é a forma mais rápida e fácil de fazer e obter justiça. O Marcos, ele teve um acidente, né? Ele deu entrada no seguro DPVAT, recebeu um valor indenizatório e foi submetido a uma avaliação médica, né? Essa avaliação hoje ela apontou uma diferença, a qual a seguradora Líder está se propondo a pagar essa diferença, corrigida monetariamente do ajuizamento, né? E com a aceitação dele agora vamos constar em ato. E dentro de 30 dias da homologação do presente acordo, né, esse dinheiro está sendo depositado para estar disponível para o senhor Marcos. Estou satisfeito, vai sair com acordo. Tudo tranquilo. Debater questões relacionadas à criança e ao adolescente no que se refere à adoção foi o propósito de um encontro acontecido na cidade de Joinville. Acompanhe agora como foi na matéria de Gabriela Halpe e Rodrigo Quequé. O 13º Encontro Estadual de Grupos de Estudos e Apoio à Adoção de Santa Catarina, que aconteceu em paralelo com o Fórum Estadual de Juízes, Promotores de Justiça e Defensores Públicos, reuniu no município de Joinville, no norte do estado, cerca de 400 pessoas para debater questões relacionadas às crianças e aos adolescentes. A reunião dos grupos de apoio à adoção, das entidades de acolhimento, juízes, promotores, psicólogos, centros sociais e tem todo o sistema judiciário que trabalha nesse campo, é fundamental. E a possibilidade dessas pessoas que trabalham com esse tema tão importante, interagirem, trocar ideias, dividir as angústias e procurar soluções, nós vamos dar mais um passo à frente nessa importante tarefa que é de proteger nossas crianças. A primeira palestra do dia, que abordou o tema financiamento de projetos voltados às crianças e aos adolescentes em tempos de crise, contou com a coordenação da juíza Joana Ribeiro, da primeira vara civil da comarca de Tijucas. A gente já concluiu que não tem como trabalhar na área da infância e da adolescência sem a interação, sem a interdisciplinariedade, sem o apoio de todos. Nós não conseguimos fazer sozinho. Uma ilha o juiz não pode ser uma ilha. O juiz, o defensor, o promotor tem que estar todo mundo unido para o fim comum, que é a proteção da criança e do adolescente. Assuntos como apadrinhamento afetivo, acolhimento, destituição do poder familiar e cadastro de adoção foram levantados durante o encontro. Ainda a gente tem um padrão nacional, né, de perfil de preferência por crianças pequenas, meninas, brancas, né, de até 3 anos de idade e de apenas uma criança. Isso ainda é a preferência nacional, diria. Isso deve ser respeitado, claro, o desejo de cada pretendente. A gente não pretende mudar aquilo que cada um deseja, mas sim abrir os olhos, né, para que as pessoas possam também olhar para essas crianças maiores, né, e que possam entender que essas adoções podem ser felizes, podem ser bem-sucedidas, né? E assim, colocar esses adolescentes, essas crianças, principalmente os que têm poucas perspectivas de adoção, como sujeitos, né, que fazem parte de uma sociedade, não mantê-los escondidos dentro das casas de acolhimento. Então, assim, a partir da hora que se começa a discutir, começa a se falar, isso também acaba refletindo na sociedade. A importância dessa conversa, né, intersetorial entre instituições, defensoria pública também e outros órgãos, tratando de um mesmo tema, não só adoção, como direitos da criança e do adolescente, a questão do FIA, entre outros, é de extrema importância e faz com que a gente tenha uma conversa para se chegar a conclusões mais eficazes nessas políticas públicas. Expondo ainda sobre as ações interligadas do Poder Judiciário catarinense, o evento chamou a atenção para a importância de um olhar diferenciado para as crianças e os adolescentes. Justamente para dar a essas crianças todos os direitos que estão esculpidos no artigo 227 da Constituição, ou seja, direito à saúde, direito à diversão, direito à convivência familiar e comunitária, né? A partir do momento em que você convive com eles, você já consegue fazer com que eles realmente tenham esses direitos todos.
No próximo bloco, a assistente social da comarca de Joinville, Olindina Maria da Silva Krieger, fala sobre o que é o apadrinhamento afetivo no quadro Entrevista. Voltamos logo depois do intervalo. Até já! Nossa entrevistada de hoje é a assistente social Olindina Maria da Silva Krieger, da comarca de Joinville, que vai falar um pouco sobre o que é o apadrinhamento afetivo. Olindina, o que é o apadrinhamento afetivo? O apadrinhamento afetivo ele é um projeto, uma iniciativa, que vai fazer a aproximação entre a criança ou adolescente que está na instituição de acolhimento, numa medida de proteção, que tem pouca possibilidade de retorno para sua família ou de ser adotado, para uma família, uma colocação em família substituta, e que precisa, ter esse vínculo com alguma pessoa. E esta pessoa que tem essa disponibilidade, esse desejo de ser a referência dessa criança ou adolescente, mas que ela possa estar presente e realmente fazer a diferença na vida dessa criança, desse adolescente e poder contribuir para o desenvolvimento dela em todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento da pessoa humana, seja ele material, afetivo principalmente, espiritual, enfim, todos os aspectos e possa promover, então o projeto vai promover esse encontro e as pessoas vão conviver com essa criança, um pouco diferente de só no abrigo visitar uma criança, ou fazer um trabalho específico voluntário, por exemplo. São outras iniciativas. O apadrinhamento é formar um vínculo que seja seguro, duradouro, e um vínculo afetivo principalmente. E quem são os apadrinhados? Então, os apadrinhados são as crianças e adolescentes que vivem na instituição de acolhimento. Muitos deles, os seus genitores já foram destituídos do poder familiar, então, juridicamente, eles estão aptos por uma adoção, mas que nós não temos essa pessoa que deseja adotá-los. Alguns ainda em fase de destituição, mas que poucas possibilidades, então todo o investimento na família de origem já foi feito e não teve essa possibilidade. Então, é uma criança, geralmente um adolescente, principalmente, que está lá na instituição e que precisa dessa referência, E o padrinho vai ser uma pessoa da comunidade, assim, a princípio qualquer pessoa que tenha disponibilidade, para formar esse vínculo. Com certeza tem alguns critérios, alguns cuidados, Tem que apresentar uma documentação, tem que ter maior de 21 anos, geralmente, uma diferença de idade entre a criança ou adolescente que você vai, como na adoção de 16 anos, ou pelo menos uma diferença, porque você tem que ser maduro, você tem que ser diferente, você tem que oferecer para a criança algo positivo, algo diferente do que ela já tem na instituição de acolhimento, Porque cuidadores ela tem, Pessoas com quem brincar, talvez, Pessoas que convivam com ela, os tios, que passam pela instituição, os voluntários que fazem trabalho com ela, os professores na escola, enfim, toda uma gama de pessoas que passam pela vida dela. Então, o padrinho e a madrinha tem que ser aquela pessoa que permanece na vida dela, que faz a diferença, que proporciona a ela realmente uma experiência de vida diferente, que vai além das portas da instituição de acolhimento, Uma experiência de família, do cotidiano, como que é viver em família. Para algumas crianças e adolescentes desse é uma incógnita, porque eles tiveram uma experiência não muito positiva, com os adultos que passaram pela vida deles anteriormente e precisam se preparar para sair da instituição, ter autonomia, talvez construir sua própria família. Então, o padrinho, madrinha também vai ser uma pessoa que vai poder ajudar nessa transição, mostrar outras perspectivas, outras vivências de família. Quais são os critérios necessários para ser padrinho ou madrinha e quais os compromissos? Hoje, aqui em Santa Catarina, e eu posso falar de Joinville, onde eu trabalho, então a instituição tem um projeto específico, acolhe essa pessoa que deseja, vai orientá-la sobre os objetivos do projeto, esse compromisso e, claro, primeiro alguma documentação básica, documentos pessoais, antecedentes, enfim, toda uma questão. E o que eu acho que o critério maior é essa disponibilidade de ser um vínculo duradouro, que é a mais importante, eu acho. E o compromisso é isso, é fazer parte, Porque essa criança, adolescente, ela não... Acho que sim, a gente pode falar, não merece novamente ter alguém que passe descompromissadamente pela sua vida, Ela precisa de alguém que realmente vai se fazer presente. E se fazer presente respeitando todas as demandas que ela tem,
né, emocionais, as questões da experiência da vida dela que trouxeram para ela algumas demandas, às vezes demandas de saúde, inclusive saúde mental, enfim, várias nuances que essa criança e adolescente pode ter, e essa pessoa precisa assumir esse compromisso de entender essas demandas e poder proporcionar a ela essas experiências, como eu já falei, positivas, né? Quais são os benefícios para essa criança ou adolescente ao longo da vida? Olha, são muitos os benefícios, né? A gente verifica que as crianças que possam, né? Que quando eu falo criança, novamente lembrando que a criança e a adolescente, geralmente vai ser o adolescente porque é uma criança maior que vai para o apadrinhamento, elas que têm essa experiência, principalmente aqueles que completam a maioridade na instituição, que tem que conduzir de certa forma autônoma, né? A sua vida, quando ela passa por essa experiência, ela consegue vivenciar isso com mais autonomia, com mais segurança, ela tem alguém a quem recorrer, né? Alguns vão morar próximos dos seus padrinhos, elas conseguem fazer um vínculo com a comunidade muito mais também seguro e fazer escolhas também para a sua vida mais positivas e mais segura. É uma referência, é um vínculo afetivo que vai proporcionar a elas construir uma vida mais segura e mais saudável. E também vivenciar aquele momento de criança e de adolescente que também é importante. A gente fala do futuro, mas é importante lembrar que a gente tem o direito de conviver e de vivenciar a fase da vida naquele momento, na idade específica, porque senão a gente pula etapas, né? E a gente também pensa lá na frente quando eles forem adultos, mas hoje eles precisam ter afeto, ter carinho, que pode ser oferecido de diversas formas. E o apadrinhamento afetivo é uma forma muito interessante, é uma perspectiva, de certa forma, ainda nova, no sentido de que está se trabalhando isso, claro que já vem ao longo, né? Nós temos padrinhos, né? A maioria de nós, mas esse apadrinhamento no sentido de compromisso ainda maior. Aquele, quando eu aprendi, padrinho é o segundo pai, né? Então, acho que é isso, padrinho e madrinha na questão das crianças acolhidas, é isso, é fazer esse papel, não de tornar filho, porque ele não vai ter a guarda dessa criança, ele não vai ter uma responsabilidade legal, mas ele vai ter um compromisso muito maior, que é de estar presente. Caso o padrinho ou a madrinha queira adotar o afilhado, existe essa possibilidade? Acontece, a gente já teve experiências aqui em Joinville, mas esse não é o objetivo. O objetivo é ser essa referência. Algumas vezes, né, próximo aí um adolescente maior, que não tem um pretendente, não tem, né, cadastrado nos cadastros formais de adoção, e esse vínculo se fortalece a certo ponto, pode acontecer, mas cada caso vai ser analisado separado, especificamente, porque nessa situação, né, quando a gente fala de criança, de adolescente, de acolhimento, de padrinhamento ou de adoção, cada caso é muito específico. Pode ocorrer, né, quando um adolescente não tem os pretendentes no cadastro, outra pessoa pode fazer esse pedido da adoção, e pode sim, principalmente quando tem um vínculo e quando é positivo para aquela criança ou aquele adolescente. Isso que é mais importante, visualizar para ele, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele ser humano, isso é vantajoso, vai trazer, então esse padrinho pode ser que futuramente, mas o objetivo não é esse. Então eu não vou para o apadrinhamento porque eu quero um caminho para chegar na adoção, né? Eu vou para realmente ser essa referência, essa pessoa que vai contribuir para a vida daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente. E como é a preparação para esse apadrinhamento, tanto para o afilhado como para o padrinho ou a madrinha? É a equipe técnica da instituição que vai ter esse contato maior com a criança, porque eles estão todos os dias com eles, e com o pretendente ao apadrinhamento, né? E depois vai virar padrinho ou madrinha. Então, essa preparação tanto da equipe técnica, das mães sociais, dos cuidadores dessas crianças, para entender qual é o projeto, e dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes que são possíveis ser apadrinhados, né? Então, eles precisam também entender qual é o objetivo disso. E, por outro lado, esses padrinhos precisam ser preparados, porque, às vezes, confundem o papel, que você falou, né, que pode pensar que é um caminho para adoção, podem pensar que é um voluntariado, eu vou passar um tempo... Natal, né? Eu brinco com os meus pretendentes, Natal a gente fica com receio, porque todo mundo parece que lembra, né? Das crianças, eles só tem desejos, só tem sonhos, só tem fome no Natal. Não, né? Dia das Crianças, um pouquinho mais, mas no Natal isso se acentua. Então não pode ser isso pontual, é uma preparação também para que ele entenda que é um vínculo duradouro, seguro, positivo para essa criança e esse adolescente. Isso é muito importante, porque não dá para a gente brincar,
né? Eu costumo dizer assim, muitos adultos já não foram legais com essa criança, com esse adolescente. Então é mais um adulto que vai se aproximar dela. Então eu preciso estar muito seguro para ser padrinho e madrinha, para que eu não contribua de forma negativa, passando, como eu falei, de novo pela vida dessa criança, sem deixar realmente uma marca positiva, contribuir realmente significativamente para a vida dela. Essas crianças e adolescentes já passaram por outras famílias antes? A gente tem diversas formas da criança chegar primeiro para o acolhimento, né? Ela veio de uma família de origem, às vezes já passou pela família ampliada, tios, avós, e ela, por algum motivo, teve que receber essa medida de proteção, que é o acolhimento, né? Algumas delas, os genitores, enfim, a família foi destituída, não houve possibilidade de um retorno, foram encaminhados para adoção. Não deu certo, voltou para a instituição de acolhimento, né? Então, pode ser um caso desse também, uma dessas crianças ou adolescentes que estão possíveis de ser apadrinhados. Outros já são acolhidos também com uma idade um pouco maior, porque algumas pessoas pensam que os abrigos só tem criança, né? As criancinhas ou os órfãos. Não, pouquíssimas são as situações que eles não têm pai e mãe vivos, né? Geralmente é porque eles não puderam, por algum motivo, ficar com as suas famílias. Então, tem várias situações, várias possibilidades. Crianças que já tiveram alguns padrinhos, assim como na adoção dá certo, já passaram, às vezes, pela vida dessa criança e ela vai novamente precisar de um outro. Por isso que é muito sério, né? Para não acontecer isso. Esse não é o objetivo. O objetivo é que quando alguém se aproxime dessa criança ou adolescente para ser padrinho, é que ele permaneça sendo essa referência para ela. Alguns projetos trabalham até 21 anos, um compromisso, enfim, mas que ela possa ser aquela referência de família, né? Depois que ela saia da instituição também. E onde é possível encontrar esse serviço? É importante que ela procure a equipe técnica, por exemplo, aqui em Joinville, vou falar da nossa realidade que eu tenho mais conhecimento, né? Então a gente tem hoje 6 instituições de acolhimento, serviços, né, que trabalham com acolhimento, tem um programa de família acolhedora e cada um deles tem uma equipe técnica multidisciplinar que cuida das crianças, das questões, dos trabalhos, né, com as famílias de origem, enfim. E é importante, alguns deles hoje aqui em Joinville já fazem há algum tempo e outros estão iniciando, né? Então é importante que procure aquela equipe e diga, estou disponível, quero entender e ver se eu estou habilitado. Então vai ser feito todo um trabalho com aquele, também pode chamar de pretendente, a padrinho, né, a madrinha, para ver os critérios de documentação, para participar de uma capacitação, para poder entender quais são os objetivos e o desejo, a motivação desse apadrinhamento. E se tudo estiver adequado, depois de uma capacitação, vai ser promovido pela equipe o encontro com aquela criança ou adolescente que está lá, né? Então também é avaliar um pouco o perfil do padrinho, da madrinha, o perfil da criança também, para promover um encontro mais harmonioso, né, pela equipe da instituição. Se tiver alguma dúvida, também é importante. Eu não sei onde é que fica a instituição de acolhimento, até porque é para ser uma casa para eles, não é para ter uma placa na frente e a gente saber realmente onde é que fica. Então, eu sugiro que procure o fórum, o setor de serviço social, de psicologia do fórum, porque lá eles vão ter onde são essas instituições, quem são as pessoas de referência que possam fazer esses encaminhamentos. Existem alguns institutos, na internet a gente consegue algumas informações, mas assim, intimamente você pode ir diretamente ao fórum falar com a equipe que vai com certeza poder lhe orientar e dizer onde acontece, orientar um pouquinho e encaminhar para a equipe que vai fazer essa seleção. Muito obrigada, Olindina, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho, despertar pelo menos o interesse, isso é importante. E aí a gente poder construir isso também como uma política, como uma alternativa para as nossas, como a gente acaba tratando crianças e adolescentes que estão em instituição de acolhimento. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!